E aí, voltamos. Então, eu parei dizendo para a gente que o povo não deve ter um relógio, porque senão a gente fica doido. Porque a gente está querendo, na realidade, o tempo de Deus, quando, na realidade, estamos contando o tempo da Terra, aquilo que nos aprisiona. Perceba que tempo parece uma prisão. Você já notou que o dia, para você, parece que é pouco? Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz que Deus colocou no seu coração a eternidade. Então você tem fome de mais tempo, você parece que o dia fica curto, você quer mais tempo para poder viver, porque Deus colocou essa eternidade em você. E aqui eu quero destacar um momento importante da Bíblia, quando mostra o Kairós de Deus, quando João ele vê a igreja finalmente adornada, pronta, como Jesus está esperando você se aprontar. Mas ele teve o privilégio de antecipar esse momento. Então, em Apocalipse 19, no verso 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Cara, isso é muito lindo. Ele antecipou. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. Ele antecipou o momento. Ele viajou no tempo. Ele foi lá no Kairós e viu. Então, a noiva ela já está ataviada na ótica de Deus. E na nossa ótica, que estamos aprisionados ao Cronos, estamos ainda nos arrumando, nos enfeitando, mas a noiva ela é linda, ela não tinha mancha, ela não tinha ruga, ela não tinha pecado, não tinha nada que depusesse a ela. A grande verdade é que a noiva, quando está adornada, ela não é mais infantil, não é mais uma criança. Agora, isso que eu queria te dizer, cabeção. A maturidade da igreja. Se tem algo que está berrando, gritando nesse tempo, é Deus gritando. Oi, Sâmia, Flávia, seja bem-vinda. É a maturidade. Sâmia Flávia lá de Portugal. Portugal? Estou vendo aqui, oh, que legal aí. Seja bem-vinda, querida. Então, Deus está, por meio de tudo isso que está acontecendo, amadurecendo a igreja. Ele não vive a igreja que é imatura. Você já recebeu profetada? Já, né? Você já foi em monte para receber profecia? Não, para receber não. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, hoje eu vou no monte. Por quê? Porque lá tem um monte de profeta. Você já percebeu que quando Deus realmente quer falar com você, o profeta vem até você? É diferente, é o oposto. Não é a profecia que você deve procurar, é o profeta que vai procurar você. É porque Deus tem algo por meio de você. Então, quando isso acontece, você não quer mais a profetada, você está atrás realmente da visão de Deus, é porque você cresceu. Você agora amadureceu. E Kairós é o momento de convergência, a junção onde as coisas se encontram. Tudo aquilo que estava fora do lugar, como a gente fala acerca do shalom, do nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É quando as coisas começam a tomar ordem na nossa vida. É como se fosse Deus no tempo do caos, no capítulo 1 de Gênesis, e Deus organizando as coisas. E você começa a ver as coisas se encaixar, ainda em meio à calamidade, ainda em meio ao problema, mas já começa o encaixe se manifestar. Coincidências estranhas acontecem. Por exemplo, quando Israel passou o Jordão, sabe o que aconteceu? Parou de ter milagre. Nessa época não tinha mais milagre. Era tão pouco milagre que acontecia logo que eles atravessaram, porque lembra que eles levaram ouro, eles levaram tudo, eles tinham muito dinheiro. Então não era época de milagre, era época deles cavarem, deles ararem a terra, deles produzirem pela força do braço dele, mas sabendo que era Deus quem dava a chuva, era Deus quem dava a força, era Deus quem sustentava. E existe um tempo que você realmente precisa fazer algo para que se encontre com esse Kairós de Deus. E a propósito, nós já atravessamos o Jordão. A última mensagem que a gente falou foi da travessia do Jordão com Josué. Nós já atravessamos. Então, as coisas velhas, elas ficaram lá para trás. Mas tem gente que insiste em viver o velho quando Deus quer fazer o novo.
Isaías diz, cante um cântico novo. E a... Hã? Como é que é? Não, estou repetindo, cante um cântico novo. Estou repetindo com o senhor. Cante um cântico novo. E as pessoas insistem em cantar as mesmas coisas, né? Você estava reclamando dos ministros que cantam as mesmas coisas. A estação muda as coisas. Então, se a estação muda as coisas, comece a cantar um cântico novo, uma nova entoada, para de reclamar, para de ficar olhando o relógio, ai, não acontece, não acontece. Os reclamões de plantão, sabendo que se você chegou até aqui, é porque inúmeras vezes o Kairos de Deus se manifestou na tua vida. Mateus 16, 1, 3 vai dizer assim, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Você já pediu para Deus sinal? Fala a verdade. Já. Me dá um sinal. Olha aí, tá vendo? Essa é para você, então. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Aí, pela manhã, hoje haverá tempestade. Por quê? Porque o céu está vermelho e sombrio. Perceba que nas duas vezes que Jesus fala, ele está falando que o céu está vermelho do mesmo jeito. Mas um diz que um está sombrio e o outro diz que não, vai estar maneiro, o tempo vai estar lindo. Uhum. E ele diz assim, hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Você está vivendo o melhor momento que você poderia viver. Você está vivendo uma história bíblica. Você está vivendo o que eu chamo de Atos 29, 30, 31, 32. Alguns estão no início do 29, mas já tem alguns que já estão lá para 30 e tantos. O Atos está acontecendo. Esses dias eu fiz um retrato de onde nós estamos, para que as pessoas pudessem entender o que está acontecendo. Em que momento da trajetória entre a criação e Apocalipse nós estamos. Foi lindo. Em tempos de mudança, Deus procura aqueles que estão preparados para viver um mundo novo. Josué estava preparado para viver um mundo novo. Moisés estava não, por isso ficou. Perceba que Deus está atrás dos Josués desse tempo para viver um novo tempo, um novo momento, numa nova terra, num novo lugar, com uma nova ideia, uma nova forma de enxergar todas as coisas. Enquanto muitos estão preparados para viver em um mundo que não existe. Sabe o que é isso? O mundo da fantasia, Alice. Tem um monte de Alice esperando um mundo que ela nunca mais vai ver. Você tem certeza e convicção da convicção que eu tenho, Luiz? O mundo nunca mais será o mesmo. O mundo mudou. Não. Já é outro mundo. Então, se você está pensando que você vai encontrar, depois que tudo isso passar, o mesmo mundo, você está muito enganado. E eu tenho uma má notícia para você. Você vai ser retrógrado, retrocesso, e você não vai saber viver nesse novo tempo. Por isso, estava eu e o pastor André aqui numa live e a gente discutindo sobre isso. Você está se preparando para viver um novo mundo? Essa é a grande pergunta. Porque esse tempo de isolamento é você se preparando para viver um novo mundo. Há pessoas ainda que estão lutando com os mesmos inimigos. Significa dizer que ela ainda está lá no passado. Esse inimigo tem que acabar de uma vez por todas. Senão você vai viver preso ao passado. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas agora, não é amanhã. Toda palavra que Deus liberou, eu estou vivendo agora. Ouço o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem dado uma palavra para o Brasil, tem dado uma palavra para Brasília, e é bem específica. Deus tem uma palavra para a sua família, Deus tem uma palavra para essa nova estação. Primeiras Crônicas 12:32 era o texto que eu já tenho ensaiado para pregar aqui, já tem um bom tempo. E lá vai falar acerca dos filhos de Isacar. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, também há uma tradução que chama de príncipes, dos principais, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. O que significa isso? Que aquele que conhece o momento em que está vivendo, o momento em que Deus está fazendo, é aquele que tem chance de conduzir a nação.
Você só vai conduzir um rebanho, você só vai conduzir as pessoas quando você discerne o tempo. A propósito, esse rebanho pode ser feito por uma única ovelha, e essa ovelha é você. Você tem que antecipar para poder governar. Quem antecipa os tempos, governa. Tempos, no hebraico, a palavra está escrito ali, eu gosto de falar como Deus falava, moed. Então, significa ciclos, estações. Então, eles conheciam os ciclos. Se você não percebeu que está havendo uma mudança de ciclo, querido, é porque você não está focado naquilo que Deus está fazendo. Você está focado nas suas dores, nos seus problemas, nos seus questionamentos. Mas há uma mudança de ciclo em curso, uma nova estação se manifestando. E há sempre o início e o fim. Isso é entender os tempos, o início e o fim. E você não pode começar nada sem antes ter terminado algo. Perceba que o Covid tem um tempo para começar, mas tem um tempo para acabar. E discernir o tempo significa entender que é um tempo para acabar, um tempo para começar. A propósito, o que foi mesmo que você ainda não terminou e que precisa terminar? O que foi mesmo que você começou e largou no meio do caminho? Tem gente que começa a ler livro e larga o livro. Tá, e às vezes tem uns livros chatos, né, que só fala de genealogia, difícil, né? Você leu toda a Bíblia e quando chegou na genealogia, eu tenho certeza que você passou. Você falou assim, não, vou passar genealogia. Eu não passei, Passou não. números Eu todos. li. Não, estou brincando. Estou brincando. Eu sei, mas porque eu sei, mas é bem assim mesmo. Genealogia eu li, mas números eu pulei. Aí, pô, mas o livro de números, ele é tão interessante, cara. Ele é tão interessante, mas, bom, certos comportamentos não funcionam mais com esse novo tempo que está por vir, por se manifestar. Um desses comportamentos é você centralizar as coisas. Perceba que Jesus distribuía as coisas. E a gente tem uma tendência a centralizar. Sabe por quê? Medo e segurança? Quero ter o controle de tudo. Eu vim aqui nessa madrugada te dizer que você não tem o controle. Bem. Eu conheço pessoas que falam assim para mim, pastor, eu quero operar, mas eu estou com medo. Eu falei, você dirige? Dirige. Sabe o que mais mata no Brasil? É o quê? Trânsito. Então, por que você dirige? Não faz sentido. São as pessoas que estão querendo ter o controle de todas as coisas. Você tem que começar a empoderar as pessoas para que elas possam viver o destino profético que Deus deu. E foi o que aconteceu com os filhos de Isacar. A propósito, Isacar significa recompensa. Aquele que conhece os tempos é recompensado. Por isso, quem antecipa, governa. Eles conheciam a urgência da obra de Deus. A intercalação dos meses, datas de festas, eles entendiam tudo sobre isso. E todo o povo o seguia. É como um dom profético. Podiam colocar tudo isso para discernir o futuro que Deus estava manifestando. Você discerne o futuro quando você conhece o passado. Eles sabiam tudo da história deles. Por isso a Bíblia diz para você não apagar os marcos dos vossos antepassados, porque você aí vai ver e saber o quanto que Deus agiu até o dia de hoje. Sua vida, portanto, estou caminhando por fim, é feita de tempo. Quando você gasta seu tempo com atribuições não saudáveis, você está se suicidando. Você tem que gastar o seu tempo com coisas úteis, produtivas, como nós estamos fazendo agora. No primeiro século, quando Jesus chegou, havia um clima messiânico, né? Jesus apareceu, então tudo ali girava em torno dele. A chegada de Jesus, então, gerou uma expectativa dessa nova era. E nova era, as pessoas trouxeram esse nome ainda há pouco. Nova era foi o que Jesus fez lá atrás, não é o que estão fazendo agora. Nova era foi quando ele se manifestou e separou o tempo antes e depois dele. Nova era para o diabo é como se você estivesse vivendo isso que esse Xi Jinping do inferno está fazendo. Ei,
A nova era já se estabeleceu há muito tempo, mais de 2000 anos atrás, e as pessoas ainda estão falando nisso. A grande verdade é que no tempo certo, há um favor diferenciado sobre você para Deus responder você acerca daquilo que é o teu propósito e o teu chamado. Há uma questão importante nisso. Perceba que se você não se mover no exato momento, como foi com Esté e Mordecai, Deus coloca outro no lugar. Foi o que Mordecai disse para ela. Ou você vai, ou Deus levanta outro. Você tem que estar atento para que você não caia naquilo que Jesus disse. O tempo da visitação passou. Passou. E você ficou contando as horas. Cronos, preso nesse demônio chamado tempo. E se você não responder, outro vai ter que responder no seu lugar. Porque o plano de Deus, a obra de Deus não pode parar. Parte das pessoas estão perdidas no tempo. Eu recebi uma mensagem no Zap assim, estou perdida. Eu falei, e eu fui achado. Olha a resposta que eu dei. Ela falou, estou perdida. E eu falei, eu fui achado. Não entendeu. Aí ela falou, não te entendi. Eu falei, pois é, mas eu vou te explicar. Eu estava perdido como você, mas Jesus me achou. Você precisa ser encontrada por ele. E a intenção dele é de te achar para que ele seja a sua bússola, a sua direção, o seu caminho. Eu agora estou encontrado por causa dele. Então, é um tempo onde tudo está acelerado, ao contrário do que parece. Está tudo acelerado, cara. Tem algumas coisas acontecendo no reino da economia que a gente não está vendo, porque está tudo bloqueado, não chega. Sabe o que meu amigo mandou no Zap? Que não houve nenhuma manifestação de frente ao Palácio do Planalto, porque no Rio de Janeiro bloquearam todo que era tipo de sinal ou de filmagem. Passou um negocinho assim, ele falou, cara, aqui ninguém sabe que vocês estão lá na frente do Palácio do Planalto. São as pessoas que estão fora do tempo. Acontecimentos incomuns e sobrenaturais para a gente deve ser o nosso normal e natural. E lá no livro de Apocalipse, novamente, você vai ver um monte de anjos. Nos últimos tempos, vai ter anjo para tudo que é lado. Hoje eu vi um anjo cantando aqui, que foi um negócio. Você está preso no Cronos, mas está sendo invadido pelo Kairos. Uma janela grande, oportuna, se abrindo diante dos teus olhos. E nós precisamos dessa mensagem fresca, as boas novas, o evangelho, a geração da pobreza sendo quebrada por um momento Kairos. Pobreza, a propósito, é falta de distribuição, é uma distribuição equivocada. Estamos no tempo do favor acelerado. E eu quero te explicar rapidamente sobre isso. Josias, 300 anos antes de nascer um profeta, encontrou-se com Jeroboão. Havia um bezerro de ouro que eles fizeram como adoração em Dan, que era outra das tribos, e um bezerro de ouro em Betel, casa de Deus. Então o profeta ficou tão bravo, amaldiçoou aquele lugar e disse que tudo que ia acontecer iria trazer um rei, que haveria de ser levantado um rei por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, aquela idolatria, aquela coisa porca. Então veio o juízo para moer todos os profetas e matar os profetas daquele tempo, os profetas de Baal. E eles foram mortos. E tudo aconteceu no tempo que ele falou, 300 anos. E esse cara, Josias, a propósito, as pessoas não sabem, ele era filho de Manassés. Mas sabe como a Bíblia trata ele? Filho de Davi. O cara era filho do pior rei que já houve, o mais bruxo de todos, mas ele era filho de Davi. Quando você tem uma vitória em Deus, você pode abençoar pessoas depois de 400 anos que você morreu. Tem coisas que nós estamos fazendo agora que vão abençoar as quartas, quintas, sextas, sétimas gerações futuras. Amém. Por conta do que nós estamos fazendo aqui agora, que não é nada demais do que buscar a Deus. Aleluia, Jesus. E o Deus que vive fora desse tempo, ele cria um momento Kairos, dentro do Cronos, onde a sua graça se manifesta. Josias, escuta isso.
manda então reformar o templo, que ele mandou destruir, que ele estava bravo, teve briga. E no meio dos escombros, sabe o que ele achou? Uma Torá, uma Bíblia. No meio dos escombros. Durante 50 anos, Israel ficou sem Bíblia. Mas quando se tem um profeta, se acha até no meio do escombro a palavra de Deus. Aleluia. Josias rasgou então suas vestes e chamou Israel de volta para Deus. E a idolatria acabou naquele lugar. A oportunidade se encontrou com o favor. Eu creio que vocês que estão aqui na madrugada, aleluia, a oportunidade está vindo para se encontrar com o favor. O tempo com a eternidade se juntando. Uau! É como se fosse... Eu sempre vi o Éden como se fosse um cone do céu para a terra. É exatamente isso que está acontecendo. O tempo com a eternidade se unindo. Céu e terra se unindo como foi em Cristo. E desde então, nunca mais foi separado o céu da terra. E ele é um rei com um decreto divino para destruir as obras do diabo. A propósito, você nasceu para isso. Você tem um decreto. Destruir as obras do inferno. Existem palavras proféticas sobre você que você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Nós estamos vivendo esse momento Kairos e agora. Pode ser que tudo isso meio que ofusque aquilo que nós estamos esperando. E existe uma palavra sobre a igreja que ela está querendo se cumprir. Por isso que eu sempre digo que o futuro está forçando passagem. Hã? Está querendo se cumprir? Está querendo se cumprir. Por isso que você está preso, aprisionado, escondido. E é isso que eu tenho dito para as pessoas. Essa prisão, ela é tão oportuna, porque eu nunca vi a gente buscar tanto a Deus como temos feito. Isso é oportunismo. Então, oportunidade se juntando com favor. É você ter um momento que é o agora, e agora você buscando a Deus. Pum! Eles vão se encontrar. Veja que Neemias, ele reaparece para reconstruir o templo e a cidade, e ele só tinha 52 dias. Tem coisas que acontecerão em bem menos tempo do que previsto. Amém. Por isso que o Kairos é de repente. Eu adoro essa palavra de repente. É quando você menos espera. É quando parece que nada vai acontecer. Aí você vai ver esse boom na sua vida, essa explosão se manifestando. A Bíblia diz que estavam ali todos reunidos, dias após dia, orando, e de repente a oportunidade surgiu. O momento Kairos pode mudar a sua história. Quando você se encontrou com Jesus, mudou a sua história. Então eu acredito que tem um momento Kairos nos esperando após essa pandemia. Você crê nisso, Luiz? Eu creio e busco isso. Engraçado que você está falando dessa questão de receita, mas eu estava me lembrando aqui, você falou, eu estava me lembrando, eu recebi, há 30 anos atrás, eu era médium de um terreiro de macumba, brother. Eu era médium. Eu não ia contar, né? Mas você contou. Eu era médium de um terreiro de macumba. Aí eu me converti, Deus foi trabalhando na minha vida. Aí aquela palavra que o senhor ministrou aquela vez, aquela sempre foi minha oração, que para mim não faz sentido a gente cumprir o chamado sem essa presença de Deus. Eu lembro que Deus disse que iria fazer sinais enquanto a gente ministrasse, cantasse. E eu estou falando, Deus, eu quero que isso aconteça. Sabe aquela palavra que Paulo disse para Timóteo, né? Luta pelas palavras que você recebeu, para que elas se cumprem. E nesse momento agora que a gente parou, na verdade a minha quarentena começou há 2 semanas atrás. Eu estava trabalhando, parei, aí que... Tanto é que eu comecei, né? Eu compartilhei contigo, estou aqui fazendo algumas coisas, né? E foi agora
Então, isso abriu minha cabeça para uma série de coisas. De que eu não posso ser realmente o mesmo daqui a tantos dias. Porque a igreja vai ser outra, o tempo vai ser outro, eles precisam de uma nova, de uma nova postura. Precisam de uma nova... E eu quero isso. Uma nova Uma nova mentalidade. mentalidade. Perceba que para o novo tempo, uma nova mentalidade. E eu quero isso, porque senão vai ficar obsoleto. Vai ficar crente velho. Exatamente. E a minha proposta, então, é que a gente mude o nosso fuso horário. Exatamente. Vamos mudar o nosso horário, o nosso horário, o nosso horário. Existe um horário que a gente chama de ciclo circadiano, que nós montamos dentro da gente. E essa proposta de mudar o fuso horário é uma coisa bem interessante. Deus, ele parou o sol por 24 horas, praticamente, 23 horas, 11 minutos e alguns segundos. Você lembra disso, Josué? O sol parou. O sol parou. E a lua também. E isso não é diferente para quem acelera o tempo, para quem espera o Kairos. O sol se converterá em trevas, como diz a palavra, a lua mudará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, isso já acontece há séculos. Então se verá um rei, um novo governo vai encher a terra. Uau, já veio. A eternidade invadindo o tempo, o espírito, a matéria, já não tem mais essa separação. O céu na terra, estamos numa transição de calendário. E eu quero falar para você de Isaías 60:19. Eu quero ser rápido. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Existe uma vitória que está fora do gráfico, que está fora do script, está fora do cenário. Uma bênção que sai da tela, grande demais, para ser medida. É algo que não cabe dentro de mim e de você. Um tempo de movimento e momento que se juntam. Há um casamento agora se manifestando. E só precisava de um impulso, de uma força. E nessa mecânica clássica, né, dessa força, é a quantidade de movimento, isso é mecânica mesmo, que o objeto permanece inalterado a não ser que uma força externa o empurre. Sabe como é o nome disso? Momentum. Eu discuti isso com o bispo. Momento é mecânica, cara. Se não acontecer uma força, o objeto fica parado. É quando, em um momento, uma força ou uma energia lhe põe em movimento para o seu destino. É quando algo acontece extraordinário que você depois não consegue nem traduzir. É como se fosse um empurrão que você recebe. Para você é um marco. É como se fosse o virar de uma chave. Normalmente isso acontece quando você está sendo comprimido, imprimido, compelido, espremido. E aí você cria então isso como um impulso. E vem então a explosão daquilo que chamamos de Kairos. Existe uma bênção realmente fora do gráfico, fora de tudo que nós já vimos. Ser fiel no pouco, porque Deus tem mais para você. Amém. Ser fiel no pouco, porque o que está te esperando é muito grande. Não é uma loteria, é um favor da bondade de um pai que resolveu batizar seus filhos. Deus está a ponto de se revelar ao mundo como nunca se revelou. E por fim, ativa aí o modo governo Kairos. Governo Kairos. É a eternidade entrando
irresistivelmente Aleluia. na sua vida. É o mundo dos homens sendo invadido pelo mundo de Deus. É a matéria sendo batizada pelo Espírito, deixar nascer, brotar, florescer, acontecer, fluir. Esse é o tempo onde o céu invade a terra chamada Luiz, a terra chamada Alessandra, a terra chamada Érica, a terra chamada Márcia, chamada Murilo, chamada Daniel. Esse é o tempo onde as partículas de Deus se misturam com as nossas partículas e nós nos tornamos radioativos, poderosos. Derramarei então o meu espírito sobre toda a carne. Deus está dizendo, eu estou trazendo algo do céu para a terra como se fosse uma chuva. Derramar fala de chuva e o resultado disso é uma nova visão. Uma nova concepção de mundo, uma nova percepção das coisas. Jovens terão visões, os velhos voltarão a sonhar e os filhos profetizarão. Vocês não se perderão do caminho pela falta de discernimento. Filhos, vocês estão autorizados a chamar o futuro, a criar um novo mundo pelas palavras proféticas que ponho na boca de vocês para estender novos céus e fundar uma nova terra. Certa vez eu disse que estamos preparando a terra para Deus morar. Aleluia, ele vem. É isso. E digo, tu és o meu povo. Eu sinto campos florescendo, desertos voltando a dar flores. O favor está te alcançando. Essa palavra é para você. Amém. Celebre o seu novo tempo que está surgindo. Aleluia. Adore o Senhor para gente. Eu vou cantar a capela, que eu não sei cantar a música que eu Fica à quero tocar. vontade. Só vou dar o tom e todo mundo canta comigo. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem, Senhor, sobre as nossas emoções, vem, Senhor, sobre esta live, estende a tua glória, vem, ora vem, Senhor.
Jesus. Peraí, Sobre os nossos calma aí. corações. Isso, Vai. calma. Calma. Você vai cantar a primeira música que você cantou, a sua música. Mas antes eu quero te dizer algo. Para uma pessoa em especial aqui. Deus está limpando você para esse novo tempo. Deus está lavando você para esse novo tempo. E eu vejo nitidamente o povo se erguendo, porque Deus será conhecido por meio do seu povo. Pegue agora o cetro de justiça do favor que está apontado em sua direção e abrace o seu futuro assim, porque ele é muito melhor do que o seu passado. Muitas vezes, essa é a hora de contar e você vai colher. Está bem perto. Sejam benditos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Manda aquela música. Se diverte. Mas canta comigo. Não. Jesus, Redentor, Caralho. coroado de glória real, justo juiz, eterno Elohim, exata expressão da imagem do Pai. És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor. Jesus, Redentor, coroado de glória real, justo juiz, eterno Elohim, exata expressão da imagem do Pai. Oh. És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor. Te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor. Sabedoria, ações de graças pertencem a ti, ó Rei Jesus. I give you the glory, I give you the praise and all my love. God of all wisdom, God of power, I worship you. Nós aceitamos, Senhor, o Kairos, aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, Redentor, coroado de glória real, justo juiz, eterno Elohim, exata expressão da imagem do Pai. És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor. Aleluia! Te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor. Sabedoria, ações de graças pertencem a ti, ó Rei Jesus.
sabedoria e ações de graça pertencem a ti. Oh. Aleluia. Nosso arrependimento quebrou o juízo. A mudança do Verdade. nosso coração reverteu as sentenças. Celebramos esse novo tempo. Ah, como eu acredito, Aleluia. cara. 2020 não acabou. Felipe Valadão esses dias deu uma fora. Eu queria saber quem estava pregando. Queria saber quem estava pregando que 2020 era o ano da visão perfeita. Aí eu falei, Paulo estava preso e a mente estava livre, foi o tempo de maior produção. Falei também que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luz. Um pastor que não consegue ver além das circunstâncias, nunca vai ver uma visão perfeita. Porque uma visão perfeita não é somente você ver o que é bom. Pelo contrário, é revelar aquilo que era mal contra você. Isso Verdade. é visão perfeita. Aí apanhou igual cachorro. Imagino. Pastor, eu tenho uma palavra, posso falar? Lógico, querido. Eu vou cantar. É teu dom. Canta Eu vou tua cantar essa palavra. palavra e ela tá naquele CD que você falou que eu te dei, que eu não me lembro. Mas eu sei que vai servir Tava pra você alguém. e Ana Flávia. Tava você e Ana Flávia. Escuta só. Calma, porque preocupa o teu coração. O nome dessa música é João 11. Já esqueceu de quem ungiste os pés, do que tudo pode fazer. Calma, diga a ele onde a pedra está. Essa situação ainda não chegou ao fim. Ele diz, é só esperar em mim. É só esperar o tempo de Deus. Ele vai mover, não tente ajudar. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem, se creres verás a sua glória. E talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar. Mas no coração existe um grão, uma semente que traz provisão. Uau. Que sustenta minha pequena fé. Só parece que talvez pareça demorar, como se não fosse mais chegar, e os olhos não conseguem mais ver o que Deus pode realizar. Mas no coração existe um grão, uma semente que traz provisão e que sustenta minha pequena fé. É só esperar o tempo de Deus. Ele vai mover, não tente ajudar. É só esperar o tempo de Deus. Ele sempre vem, se creres verás a sua
sobre o vale de ossos ossos secos, secos, faz faz o o exército exército se se levantar levantar sobre as sobre as feridas feridas não não tratadas. tratadas. Vem Vem restaurar, restaurar e curar. curar. Vamos lá, pastor, canta comigo. Sopra Sopra que Espírito de de Deus Deus neste neste lugar. lugar, Com com teu teu poder, poder e tua tua graça, graça, venha venha avivar. Nós avivar profetizamos sobre todo o vale nessa madrugada, sobre sobre o o vale de vale de ossos ossos secos, secos. faz o Faz o exército exército se se levantar levantar sobre as sobre as feridas feridas não não tratadas. tratadas. Vem Vem restaurar e restaurar. curar. Aleluia! Sobre os nossos corações, vem Senhor, vem Senhor, sobre Sobre nossas nossas emoções, emoções. vem Senhor, sobre essa live estende tua glória, ora vem Senhor Jesus. É. O tempo de Deus, Ele vai mover, não tento ajudar, Também Deus. é só esperar. O tempo de Deus, Ele Confiamos. sempre vem, se creres verás a sua glória. Aleluia. Eu tenho esperado esse tempo, viu? Glória a Deus. Como eu digo, não vou desistir de perseguir a Deus. Amém. Olha, não sei não, mas tem algo que aconteceu, não é possível. É como se eu conseguisse ver, palpar, tocar. É como se eu sentisse que tem pessoas à minha volta aqui onde eu estou só. Sempre vai ser ele. Nunca vai ser a gente. O grande barato é Sempre que Ele. o grande barato é que ele gosta de fazer parceria com a gente. Esse é o barato. Pegar pequenos homens, homens maus, e fazer em homens de Deus. Amém. Homens de Deus não necessariamente são homens que não erram. Pelo contrário. Esses dias eu falei acerca de um pedido que fez um dos avivalistas. E de 100 homens pecadores que eu sacudirei o mundo com eles. Uau! 100 homens pecadores que te amam e eu vou sacudir o mundo com eles. Foi o que Davi fez. Eu preguei essa semana sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Só gente ruim, cara. Gente ruim na mão de um Deus bom, né? Os valentes de Davi foram aqueles que ninguém queria e que foram encontrar com ele na caverna. Ninguém. Só foram... Só gente boa. Um matou 800, o outro 650, o outro 300, só gente boa. Mas Davi deu uma razão, um sentido para ele viver. E depois disso, esses caras foram leais a Davi até o fim, né? E ali aparece um cara que ninguém lembra dele, que foi sobre quem eu preguei. Eu não preguei sobre Davi, nem sobre esses valentes, mas eu preguei sobre um soldado, o melhor de todos os soldados, que era um cara chamado Benaia.
Benaia foi o cara que matou um leão, desceu nas covas. Ele desceu no período de inverno, e no período de inverno era quando eles ficavam em casa. No tempo de verão, eles saíam para a guerra. E foi quando Davi encontrou Betseba, porque ele não foi para a guerra, porque era tempo de verão. Mas esse soldado chamado Benaia, ele foi lutar com o leão. Porque esse leão, de alguma forma, estava afugentando a família dele. Então ele desce a cova. Primeiro você desce meio curvado. Daqui a pouco você está se arrastando. E quanto menos você espera, você se depara com o leão e mata o leão. E eu entendi, então, o quanto Benaia admirava Davi. Por isso ele se tornou um matador de leão. E o texto diz em seguida, acabou de matar um leão, saiu e lutou contra um egípcio gigante. O cara tinha mais de 2,5 metros de altura. Um dos Golias, né? Porque eles lutavam naquela época contra os filisteus. Então, um dos Golias, desses caras gigantes, ele foi lá e matou. Aprendeu também com Davi. Então, esse cara teve uma diferenciação. Como não tinha mais lugar para ser general, Davi falou para ele, você vai ser o meu guarda-costa, o meu direto. Então, é um cara que ninguém conhece. Qual é o nome dele? Benaia. Benaia, vou estudar sobre ele. Interessante. Ninguém conhece, mas o cara foi matar os leões dele antes de se tornar alguém. Ele foi matar o seu próprio interior. Ele desceu na sua cova. Porque você ir atrás do leão é esquisito. O leão vir atrás de você, tudo bem. Você vai lá e se defende. Mas você ir atrás e ainda descer na cova, mais esquisito ainda. Então, para a gente viver algumas coisas, a gente precisa matar esses leões. E quando a gente se encontra com Jesus e a gente acena para Ele acerca dos nossos pecados e a gente produz a chamada metanoia, arrependimento, cara, como eu creio nisso. Todo juízo é cessado, cara. Tudo aquilo que vinha para te matar, cessa, cara. Cessa. Um abraço, Ju. Oi, Ju, outro. Juliana, lá do Rio de Janeiro. Oi, Juliana. Bem-vinda, amiga. Você chegou, a gente já está no final. Do Duarte. Do Duarte? Tá, do Duarte? O Duarte é meu brother. brother. Duarte? Sei, claro. Duarte é maneirão. Pô, Duarte é da hora. Duarte é figura pra caramba. Eu que ajudava o Duarte aqui, pô, quando eu era peão, não era nem pastor. Mas, ó, que benção, cara. Obrigado, você é uma benção. Muito, muito obrigado. Ju, beijo para você, um grande abraço no Duarte, que Deus abençoe vocês e que amanhã a gente possa contar as histórias do Kairos que nos encontrou na madrugada. Esse tempo que invadiu o Cronos. Fala, Luiz. Eu só queria dar um recado aí pro Daniel. O Rafael. Rafael e Daniel. O Rafa tá aqui. Rafael e Daniel. Eu sou a ovelha negra do pastor aqui dos Estados Unidos. Eu perguntei para ele assim, quantos discípulos tem? Eu estava na live. Ele é 2. Eu falei 3. Aí, então, automaticamente, por osmose e insistência, eu faço parte agora desse discipulado, viu? Daniel e Rafael. Você perceba que Jesus chamou. Eu te chamei. Falei, então tá, a gente tá junto. Mas quem insistiu em ficar foram eles. Para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Vai todo mundo embora. Ele falou assim, vai todo mundo embora. Aí, não. Vou insistir em ficar. Isso aí, tamo junto. Obrigado, cara. Tempo precioso. Obrigadão, senhor. Também, muito obrigado. Toda vez que o senhor precisar, o senhor me avisa antes, porque eu não sou igual o Daniel, que tem tudo na cabeça da mão. Eu tenho que anotar uma por uma. Então tá. Você tá escalado amanhã e depois. Não, por quê? Por que caiu? Não, por que caiu o semblante? Eu não entendo. Porque eu voltei a trabalhar. Então cara. Eu tenho que tá. Estudar. Mas eu vou me preparar para outras mais. Olha aí, tá vendo? A gente... Obrigado, Daniel. Cara, não sei o que... Eu te amo, amigo. Imagina, cara. A gente tá junto. Deus abençoe todo mundo aí. Você é precioso. Depois eu vou contar para as pessoas que você não gostava de mim. Depois eu vou falar para eles.
Deixa eu te tirar agora da live, que você tem que dormir, que eu vou contar para eles. Tá bom, Deus tchau, abençoe. Beijo no coração. Obrigado, amigo. Tamo junto. tchau. Só vou orar com o povo. Tá bom. Daniel ainda tá na área, Daniel? Quem tá montado aí? Que a gente vai orar agora. Deixa eu ver se o Dandan já saiu. Ou não, o Daniel tá aqui, ó. Ele é um figurão, né? E não, eu falo na frente dele, ele não gostava de mim não, Daniel. Igual você. É. Mas eu sempre gostei do senhor. Não, eu era chato. Então aí ele Isso é uma achava... pedra. Ué, pedra com pedra se afia, brother. Olha aí. É pra você melhorar, tá escrito, né? Então daí o Luiz falava que eu não gostava dele. Aí um dia ele me procurou no Zap. Você não gosta de mim não, pastor? Eu falei, por quê? Você falou algo de mim? Ele falou, não, nunca. Eu só achei que você nunca gostou de mim. Eu falei, ô, filhinho, vem cá, filhinho. Aí pronto, agora ele diz que é minha ovelha. Tá vendo? A gente pensa errado das pessoas, né? Coração é enganoso completamente. O coração é enganoso completamente corrupto. Canta uma música pra gente encerrar e ora aí. Nos galhos, árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Sempre foi Cara, Criador, uma flor a brotar. Olhai, olhai, olhai. Nó, Daniel. Os lírios cresceram no campo. Que lindo. E o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Oh, para nossa alegria. Conhece isso aqui, pastor? Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Linda. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Vai cair já já. Beijo no coração de vocês, amo vocês e amanhã a gente está junto nessa mesma hora. Tem 40 segundos para você orar. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo Amém. teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigado. Sim, Deus. Pela tua força, Pai, em nossas vidas. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Verdade. E o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque a tua fraqueza é mais forte do que a fortaleza dos homens. Ô Espírito Santo, te agradecemos, Deus, porque o Senhor em nome de Jesus. para esse